Bem-vindos ao Conversas de Corpo Inteiro, o podcast da Associação Portuguesa de Psicoterapia Corporal. Queremos aqui oferecer um tempo de qualidade para explorar o potencial que a psicoterapia tem. Em cada episódio, entrevistamos pessoas ligadas a estas temáticas a partilharem os seus saberes, para que nos inspirem a uma vida mais inteira. Fiquem connosco. Olá, bem-vindos aqui ao podcast Conversas de Corpo Inteiro. Então, hoje temos connosco o Paulo Duarte, é um padre jesuíta, licenciado em Filosofia e em Teologia. No seu mestrado, aprofundou o estudo teológico da dança e do corpo. Teve formação em dança, primeiro como passatempo e depois já num teor mais artístico. Na Ordem dos Jesuítas, exerceu funções no colégio e na Casa de Retiros, como orientador e dando suporte à comunidade. E neste momento encontra-se no México em formação. Então, esta é uma apresentação muito resumida de um percurso longo, rico de experiências, cheio de peripécias, onde encontro algumas semelhanças, curiosamente, com o meu percurso também, e onde vejo muitos pontos de encontro com a psicoterapia, nomeadamente com a psicoterapia corporal, e já vamos falar um bocadinho sobre isso. Então, bem-vindo, Paulo, muito obrigada pelo teu tempo, pela tua disponibilidade, por estares aqui Olá, connosco. Rossana. Olá. Olha, Olá. vou começar por te fazer uma... E obrigado por me convidares. Obrigada eu, é mesmo um prazer estar contigo. Olha, e vou começar por te fazer uma pergunta porque eu gosto muito da forma como tu te defines, que é, usas a expressão de seres um homem em caminho, um buscador. Então, eu identifico-me muito com estas palavras e gostava que começasses por falar um pouco sobre isso. O que é isto de seres um homem em caminho, um buscador? Uma das coisas bonitas que me parece que existe em nós é a imagem do caminho, é uma imagem da peregrinação, é uma imagem de que algo novo surge entre o bonito de que há algo dinâmico na nossa existência, que é possível passar, não é? A passagem. E gosto enfim, porque eu tenho dificuldade com as definições, porque definir, às vezes, é importante, delimitar, Claro. portanto, e nós temos limites, a nossa pele, e já iremos também, se calhar, falar sobre isso, não é? A importância da pele, de facto, há um limite. Mas quando utilizamos no nosso mundo estas definições, que é muito a partir, curiosamente, de funcionalidades. Claro, funcionalidade geográfica, portanto, sou daqui, faço isto, portanto, reduzimos-nos quase como que esta funcionalidade, mas gosto desta imagem do ser em caminho e ser buscador, porque toca um lado mais existencial, que é o ser em caminho, que há um dinamismo, há um percurso, portanto, um percurso interno, um percurso também externo. Exatamente, agora até estou no México a viver uma etapa de formação, não é? E um buscador que ajuda-me a pensar a complexidade do ser humano, não é? E cada vez mais me apercebo disso, a complexidade de quem nós somos, nas muitas dimensões. E alguém que busca é alguém que, ou pelo menos da minha parte, que me atrevo a não ficar com este imediato e perceber de onde é que isto vem, o que é que se passa para esta pessoa, ou para eu próprio ter tido esta reação, não é? Isto vem de algum lado, então leva-me a buscar e a ir, pelo menos o mais possível, mais longe, ou mais fundo, talvez da profundidade, não é? Mais fundo, nessa descoberta de quem somos. Quando isto acontece, isto tem muito essa sensação, quando acontece pelo menos esta busca, e este ir mais fundo, enfim, como dizia, em caminho, curiosamente, eu apercebo-me que, sendo único, não sou o único. Participo da humanidade na sua complexidade. Participo, de algum modo, enquanto humanos, somos todos atravessados de muitas realidades similares. E quando eu permito este encontro, ou pelo menos esta aceitação, integração, isso ajuda-me a ter um olhar cada vez mais, atrevo-me a dizer, compassivo. Portanto, este dinamismo do caminho e da busca tem esta componente de não é só por um grande conhecimento de mim próprio para me fechar, mas é exatamente o contrário, para me abrir a uma maior compreensão, e isso leva também a uma maior humanização de caminho. Por isso encontro estes dois lugares Sim. de
diria, definição, E que que me gosto muito fazem... e identifico-me. E que me fazem tanto sentido, Paulo. Sabes que, de facto, olhando aqui para a psicoterapia, que é assim um tema que eu vou sempre puxando para aqui para a nossa conversa, normalmente as pessoas, quando procuram ajuda, querem resultados, não é? E querem resoluções de algo, por vezes, até bastante concreto. Não é? E eu, de facto, vejo a psicoterapia como um caminho, que é, eu não sei onde é que nós vamos conseguir chegar, mas sei que se houver esta busca, não é? Esta busca profunda de quem nós somos, do ir ao encontro da nossa essência, da nossa alma, e que isto seja um processo sem fim, porque de facto é até morrermos no fundo, não é? Sim, não, eu acho que é bonito também termos esta outra expressão que gosto e cada vez mais me vou identificando, que é sermos inacabados. Que giro. E há uma coisa que estavas a dizer e é verdade, não é? As pessoas quando vão à procura de psicoterapia, ou no meu caso, eu não sou Sim. psicoterapeuta, mas acompanho, agora aqui com esta Claro. paragem, não é? Enquanto estou cá no México, mas antes acompanhava, pois, muitas pessoas, e escuto-as, Sim, sim, mais sim. em acompanhamento espiritual, a um outro nível. Claro que depois, se eu percebo que a pessoa precisa de uma ajuda mais profunda, portanto, depois sugiro e encaminho, mas o meu tipo de escuta. Mas também acontece no acompanhamento espiritual, por vezes, este desejo do acabamento, ou seja, o que é que eu quero dizer? Da Pois, resolução. exato. Eu acho também o efeito da nossa sociedade. Repara, nós somos filhos, passa a expressão, se calhar netos ou bisnetos, mas da Revolução Industrial, não é? Portanto, há toda uma revolução e Uhum, somos um mundo da peça acabada, uhum, portanto, e por isso havia uma formação, e até, ou em alguns casos, formatação, uhum. em que o nosso inconsciente, atrevo-me a dizer que até a parte do nosso inconsciente coletivo está marcado com o quê? Com esta lógica de eu tenho um problema, vou à fábrica, vou Exato, arranjá-lo, exato. vou resolvê-lo. E, Uhum, portanto, a ideia é que a pessoa muitas vezes vai à procura de quem acompanha, seja numa direção espiritual, seja o inconsciente também está lá, e é isto: olha, eu tenho este problema, ajude-me a resolver, tire-me isto. Quando às vezes, uhum. tire-me isto, Exato. tire-me isto, eu quero tirar isto de mim, Quero-me livrar disto, sim. quero-me livrar disto, não é? Portanto, esta expressão. Então é quase como se vamos ao mecânico, Exato. ajusta-se ali 3 ou 4 peças, portanto, e o carro fica bom. Só que nós não somos um carro, somos pessoas. Sim. E é preciso muitas vezes recordar para, vamos falar de corpo, e que acho que já Uhum, se pode aqui introduzir, uhum, que é, temos esta lógica, por isso é que também eu gosto muito desta dimensão de corpo ao nível existencial, porque também há muito uma marca, não é, do corpo como máquina. Isto também é uhum, resultado de uma lógica, enfim, filosófica, que tem que ver, na altura, com o próprio Descartes, enfim, isto é um bocadinho uhum, mais complexo, mas com este dualismo, uhum. que ajudou à medicina, porque também estava muito interligado com a Claro. história da superstição, do pecado, Uhum, etc. E quando há esta separação, portanto, a parte física, a dimensão física de corpo, tornou-se uma estrutura que pode ser separada. Ou exato. seja, só que nós, enquanto pessoas, somos indivíduos, não nos podemos dividir, mesmo que a pessoa perca um braço, não é? Claro. Continua a ser pessoa, pronto. Mas que esta mecanização vai se aplicar muitas vezes de forma também inconsciente a isto. Eu quero resolver. Uhum, É como se fôssemos ali, ajustássemos três ou exato. quatro peças, vamos ao médico, temos ou 3 comprimidos que passa a dor, mas não passa a história, Claro. não passa o que se viveu, e tudo isso precisa ser de algum modo integrado. E, Uhum, portanto, o podermos procurar alguém que nos escute, e nas muitas dimensões da escuta, porque às uhum. vezes basta uma simples escuta de amizade, não é? Claro, Quando claro, basta um claro, bom claro. amigo que escuta, a minha é o suficiente, outras vezes não. Enfim, Bumba na fofinha, Sim. Mariana. Há dias deu também, está a circular, enfim, um frame de um podcast, uma entrevista que ela deu, que diz isto, não é? Que a pessoa vai à procura da psicoterapia com uma ansiedade, já a querer a coisa Pois, resolvida. claro. E muitas vezes temos que ir com uma atitude
de alguma coisa de abertura, não é? Exatamente, se calhar a tensão que eu levo pode ser esse o tema de uma conversa, de onde é que isto vem, o que é que se passa, ajudar a pessoa a ir mais, cá está, a ir mais fundo, a uma outra profundidade enquanto humanização e enquanto pessoa. Por isso, quando nós nos permitimos abrir, não é? Quando nós nos permitimos ir a um caminho de descoberta e de busca, algo novo pode surgir. E é isso que muitas vezes fica a pensar, não é? A pessoa até pode vir com um tema e aqui já vamos abrir não necessariamente para uma resolução, a dizer, de facto, apercebo-me que tenho dificuldades com esta questão. Ok, muito bem, então o que é que se sente, o que é que se passa? E daí dá-se uma abertura tão bonita, quase como que véus. Eu gosto muito da imagem do desvelar, não é? E que tem que ver, curiosamente, com o religioso, com o mistério, desvelar, ou desvelar o mistério. Há uma passagem que eu gosto muito, uma passagem, bem, várias, mas desta em particular sobre este tema, que é quando Jesus morre, diz que o véu do templo rasgou. E o que é que isto significa? Que era o templo tinha o chamado Santo dos Santos, que é onde estavam as tábuas da lei, e portanto que tinha um véu. Ou seja, porquê? Porque mesmo que o sumo sacerdote pudesse lá ir, inclusive tinha que levar uma corda atada na perna porque ninguém mais podia lá entrar. Então, e se acontecesse alguma coisa, puxavam-no, não é? E o que é que diz? A vida de Jesus, que é corpo, que é encarnação, e que mostra-nos, abre-nos a vida enquanto humanização, quando essa vida de algum modo acaba, portanto faz o ciclo, o circuito, portanto, de vida e de morte, nascimento e de morte, o véu do templo rasga, porque conhecemos a humanidade plena conhece a divindade. E por isso o desvelar e o revelar abre-nos para um mistério maior, quem nós somos, de mistério, de imenso, podemos mesmo dizer, enquanto pessoas. Sim, sim. Portanto, Uau! Olha, aqui... eu gosto imenso desta imagem que tu trouxeste há pouco do ser humano inacabado, não é? E que de facto são paradigmas diferentes, ou seja, uma coisa é a parte prática da vida e aí temos problemas para resolver. Lá está o automóvel que precisa de ir ao mecânico ou simplesmente, sei lá, queremos comer, não temos comida em casa, vamos ao supermercado, compramos, cozinhamos e comemos. Portanto, a parte prática da vida, não é? Que faz parte. Faz parte, exato. E outra coisa tem a ver com a nossa dimensão emocional, afetiva. E aí não temos problemas para resolver. Não se trata de resolver problemas, mas eu costumo dizer de cuidar da nossa parte emocional. Não é? Então, como é que nós podemos dar esse espaço, essa abertura com curiosidade, com esse olhar buscador, não é? Para aprofundarmos e podermos cuidar da nossa história. Sabes que uma coisa que me ajuda quando trabalho estes temas de corpo e corporeidade, a mim ajudou muito quando já na filosofia estava a trabalhar estes temas, comecei a trabalhar estes temas e depois na teologia também, ajudou muito a pensar no ser humano não como partes, mas como dimensões. Porque a parte parece que é uma coisa é isolada da outra, não é? Quase como que peças de puzzle que encaixam. E nós não somos peças de puzzle que encaixam. Somos uma pessoa com dimensões. Eu digo que temos 5 dimensões. Temos a dimensão física, a dimensão afetiva, psicológica, portanto chamamos-lhe psicológica, dimensão física, psicológica, a dimensão racional, a capacidade de pensamento, a dimensão relacional. Exato. E a dimensão espiritual. E eu não lhe chamo religiosa, porque eu acho que a religiosa liga-se curiosamente, a social, porque tem que ver com cultura, enfim. Sim. Mas, e porquê é que eu lhe chamo dimensões? Porque dimensão, se lhe chamas partes, é como se elas fossem isoladas entre si, mas dimensão, elas são muito interligadas. Claro. Portanto, a dimensão psicológica também são hormonas. Hormonas significa que é físico. Claro. Portanto, o racional são neurónios que têm sinapses, que também têm que ver com hormonas, que também tocam no emocional. Portanto, o pensamento também me provoca uma série de emoções. Claro. E a relação vai-me provocar um modo de pensar. Pronto, sim, estão todas interligadas, claro. Portanto, há mesmo esta dimensão da realidade. E, portanto, a própria vida, não é? Vai provocar isto, não é? Que é se há uma paixão,
Portanto, porque há uma paixão por alguma coisa ou por alguém, não é? Que se vai provocar fisicamente, psicologicamente, relacionalmente e até espiritualmente, mas nestas dimensões todas de algo. Pronto, isto para dizer o quê das dimensões? E isto ajuda muito para, quando está a escutar a pessoa e perceber a pessoa escutar no seu todo, porque, usando aqui um termo se calhar um bocadinho mais técnico, não é? Que é, nós, pela nossa educação, tem muito, cultura ocidental, e, enfim, agora faço aqui um bocadinho de parênteses, que é com o perigo de todas as generalizações, vamos a ter aqui uma conversa, portanto isto não é uma coisa de minuciosidades, Claro, portanto há claro, sempre aqui claro, o perigo da claro. generalização, mas enquanto cultura ocidental o que é que acontece? A nossa educação, e tem que ver mesmo com esta lógica na altura do iluminismo, do apogeu da razão, da Uhum, racionalidade, portanto evoluiu muito por uma educação intelectual. uhum. Intelectualizou-se. A gente vai Claro, a qualquer escola, claro. ainda, no modo geral, enfim, hoje em dia já há muita coisa que ainda bem está a ser Está a diferente, mudar. portanto já há uma maior educação, podemos dizer, emocional, de Uhum, conhecimento da uhum. pessoa, mas de um modo geral, Sim, os sim. exames nacionais, em geral, não te vão avaliar a tua capacidade humana, vão-te Exato. avaliar a tua capacidade intelectual, Intelectual, portanto, claro, a claro. tua nota final, no fundo, a nota final da entrada da universidade, para resumir, Sim, tem mais a ver com o intelectual, do que mesmo que depois propriamente com. faças Claro, pré-requisitos, do que propriamente com as outras dimensões. E isso tem efeitos, claro. provocou-nos uma dissociação. Completamente, E completamente. nós, enquanto corpo, não é? Não quero chegar ao trauma coletivo, mas em algumas Hum. situações, acho que às vezes Sim, já vai sim. acontecendo, não é? Mas esta dissociação é algo que está muito patente. E o que é que acontece? E tenho pensado muito nisto, não é? Portanto, primeiro, antes de mais, o nosso trabalho pessoal, individual, de mim, Paulo, eu Uhum. para acompanhar-te, também tenho que fazer o meu trabalho pessoal, porque não Claro. sei, é impossível, não é? Uhum. E perceber como é que esta dissociação também existe em mim, o que é que acontece, o que é que aconteceu, como é que isto provocou, para, no fundo, ajudar as pessoas a se olharem com esta dimensão, mais uma vez, de mistério e de complexidade. Claro. E de inacabamento, de sermos Uhum. inacabados. Uhum. Não somos acabados. Sim, Aliás, sim. eu até acho que quando morrermos vai haver um outro tipo de acabamento, mas mesmo assim ainda vamos continuar, porque vai ser Sim, espetacular quando nos encontrarmos exato. com quem já partiu por aí fora. Sim, Mas para sim. dizer o quê? Que quando percebemos isto, não é? Quer dizer, a criança, o bebê, a gente olha para um bebê, está em potência, não é? Portanto, está Uhum. inacabado, o que vai Sim, sim, crescer. sim, sim, E o que sim. vamos ajudar nesse crescimento com a educação, não é? Portanto, tem vários fatores, e sabemos disso. Portanto, depois a criança, o adolescente, e ultimamente o adulto, mas o adulto é já acabado, nem pensar, porque Não. depois, enfim, estávamos ainda, quando estávamos ali à conversa antes da gravação, estávamos a falar disto, não é? E vai chegar a uma determinada altura, que é também a nossa altura de aprender a perder. Uhum. Porque biologicamente também há um Claro, limite, e claro. aprender a perder. E passamos de um biológico que tem um limite, mas para um existencial mais profundo, que é. Por isso é que antigamente, e as grandes tradições tinham os sábios, e que eram os sábios? Uhum. Então, aquelas pessoas estavam lá sentadas na cabana, num canto, a olhar para a vida, a observar, e Uhum. precisamente por ter uma experiência da vida tinham uma palavra a dizer, não Uhum. é? Portanto, Uhum. hoje em dia, os velhos, não é? Não são os velhos. Se nós nos educarmos para esta sapiência, esta Uhum. sabedoria, é uma sabedoria existencial de vida. Sem Eh, dúvida. e para termos sabedoria existencial de vida, é preciso perceber que somos inacabados e que há uma parte do inacabado que é de adquirir. Depois há outra parte do inacabado que é o Que de é perder, o o deixar libertar, ir. o deixar isso. Exato. É. Olha, Paulo, diz-me uma coisa, que há aqui uma coisa que me suscita muita curiosidade ao olhar para o teu percurso, que é o Uhum, papel da dança e do corpo na tua vida, uhum, que uhum, uhum, parece incompatível com o ser padre, não é? Cujo foco, uhum, pelo menos num senso comum muito ignorante da minha parte, não é? Que uhum, é o foco, no fundo, da tua atividade é muito esta dimensão espiritual. Embora tu já tenhas dito que, obviamente, estas 5 estão todas interligadas e uhum, eu uhum, concordo uhum, plenamente contigo. Aliás, quando nós falamos de autocuidado, nesta área da psicologia, da psicoterapia, é cuidarmos destas 5 dimensões da nossa vida, não é só uhum, cuidar do uhum, físico, ou uhum, só do emocional, ou só do relacional, uhum, porque isso uhum, nem é possível, não é? Mas então, como é que tu integras
o espiritual com o corporal? Ou seja, o que é para ti o corpo e que importância é que o corpo tem até nesta tua devoção, digamos assim, ao espiritual? Como é que estas duas dimensões se integram? Há uma coisa que para mim, curiosamente, na dimensão da fé, ajuda-me, que é o facto de ser cristão, não é? De Uhum, acreditar em Jesus Cristo, uhum. que é o Deus encarnado, Pois. Deus que assume corpo, não é? Aham, aham. É o famoso versículo de São João, e o Sim. Verbo fez-se carne e habitou no meio de nós. Uhum. Sim, a tradução direta é montou a sua tenda. E Que porquê giro. que ele montou a sua tenda? Que é nómada, é peregrino, está em passagem, portanto, às vezes esta subtileza de pormenores, mas que o verbo, não é? Portanto, e o verbo também não tem que ver só com a questão da palavra. O verbo, quando a gente pensa gramaticamente, o verbo é o quê? É o que dá a ação à frase, não é? Uhum. Portanto, o verbo tem Exato. a lógica da ação. Pronto, Uhum. mais uma vez, esta dimensão que existe aqui de movimento. Uhum. E, portanto, o verbo fez carne. Eu acredito muito, acredito, portanto, nesta encarnação como lugar, ou seja, como lugar do divino no palpável, na matéria, no concreto. Não é só num etéreo espiritualista, mas é no concreto da nossa vida, não é? Uhum. Portanto, eu digo muitas vezes, mesmo nos acompanhamentos e nos retiros, que é o espírito encarna no concreto, não no abstrato. Uhum. E, portanto, é Uhum. ajudar as pessoas a tentar concretizar o mais possível a sua dor, a sua angústia, a sua realidade, porque quanto mais se dá nome, é muito bonito, porque também quando se dá a criação do ser humano em Gênesis, Uhum. há duas versões. Há a versão também muito bonita, que é que Deus modelou o ser humano do pó da terra, do barro, portanto, a matéria, e Uhum. depois insufla-lhe o alento divino, não é? Portanto, Uhum. esta interioridade como o alento divino. Portanto, e diz que, noutra parte, que o ser humano é criado à imagem e semelhança de Deus. Mas o mais interessante, há ali um momento em que Deus diz ao ser humano, portanto, e aqui, enfim, diz Adão, Adam significa ser humano, que vem da Adamá, significa Hum, terra. Portanto, que só que giro. depois, não, isto para abrir, porque às vezes Fogo. depois, o homem e a mulher, o masculino e o feminino, não é um dualismo, é uma dualidade, uma complementariedade. Pronto, Uhum. que, devíamos falar, seja mais desta complementariedade e não de uma competição, mas de uma Sim, colaboração. Portanto, sim. é que muda muito aqui as Pois perspectivas. muda, pois Mas muda. dizia, então diz, dá nome, nomeia. E é então que dá, é o ser humano que dá nome aos animais. E pronto, depois o texto diz que depois se percebe que não encontrou ninguém como complementar e, portanto, depois dá-se a Uhum. criação enfim, da figura complementar, neste caso da mulher, mas que, mais uma vez, há aqui uma complementariedade na relação do texto. Mas para dizer o quê? Dar nome. Ou seja, nós temos esta capacidade de dar nome às coisas. E o dar nome, que no fundo integra esta parte física, também de algum modo com o intelectual. E para dizer que nós, enquanto corpo que somos, e nestas muitas dimensões que falei, nestas 5 dimensões que falei há Uhum. pouco, isto foi uma coisa que sempre me foi tocando. Para, eu antes de ser jesuíta, eu estudei durante uns anos ergonomia e na Faculdade de Sociedade Humana e Hum. tive aulas de anatomia, fisiologia, psicofisiologia e estas disciplinas na altura, enfim, apesar de serem um bocadinho, para mim na altura um bocadinho mais complexas, mas chamavam-me a atenção e Que hoje giro. vou buscar muito dessa Ai, aprendizagem que acredito. tive para perceber, ou seja, quando leio agora mais sobre neurociências, mais da neurociência, quando leio um bocadinho Uhum. mais sobre a atividade muscular, com os efeitos que tem, com a estrutura óssea por aí fora, ou seja, perceber que nós, enquanto corpo que somos, também nos damos muita informação interna e também externa. E como é que eu conjugo, também vou conjugando muito isto? Quer dizer, quando eu comecei a ter aulas de dança, foi no início dos meus estudos da filosofia, que começou, enfim, com uma atividade desportiva, porque a minha relação, na altura, jogava-se futebol e a minha relação com o futebol não era propriamente muito famosa, e na altura o superior, o padre Senhor, disse, olha, mas era bom uma atividade física, e eu perguntei, também dizia dança. Porque então, eu tinha visto que havia 2 jesuítas, pelo menos 2 que eu conhecia na altura, que eram bailarinos.
Ai, que Então, giro. isto é possível, e profissionais, não é? E no mundo, não em Aham, Portugal, mas no aham. mundo. E depois outros no teatro, por aí fora. Então pensei, ele disse, olha, por que não? E foi aí que eu comecei Uhum. a ter aulas de dança. Só que eu percebia que as aulas de dança, não só, por exemplo, a parte estética, a parte física, mas a parte estética, tinham algo de reflexão. E desde aí comecei a perceber que o físico, nós estávamos da filosofia, cá está mais Exato. uma vez A muito cabeça, intelectualizado, sim. cabeça, o nosso modo de estar muito intelectualizado no mundo, enfim, com o desenvolvimento dos meus estudos e depois mesmo para a teologia, com o tal Deus que encarna, Deus que é mistério, encarnado, comecei a fazer esta ligação e a perceber isto nós somos de facto um todo. E havia momentos que tinha aulas, eu lembro-me em Madrid, tinha aulas, enfim, olha, partiu também há pouco tempo, o Arnold Hum, Tarrabonelli, hum, foi um mestre, não é? Eu saía da aula, porque às vezes havia um momento coreográfico em que tínhamos que, desde o mais soft ao mais explosivo, uhum, e havia dias que eu estava mais cansado. Olha, foi na altura que eu também comecei a psicoterapia e, portanto, comecei a tocar com as zonas minhas de uhum, dor, uhum. e que havia momentos que eu berrava, gritava, e aquilo era um alívio, mas era um alívio que eu dizia, não, passou-se aqui qualquer coisa. Então, comecei a fazer estas ligações e, claro, depois também a ler mais e a trabalhar mais. E quando também percebi o chamado movimento autêntico, e aí com Uhum. aulas com a Diana Ringel em Paris, a autenticidade do movimento, e depois pensava, a autenticidade do movimento, a autenticidade do ser, Que giro. a autenticidade do modo de estar, a respiração, com Suzanne Bloch, porque ela ia buscar o stand-by respiratório da psicofisióloga Suzanne Bloch, aquilo, e lembro-me para mim, ao longo da minha vida, foi como uma descoberta e perceber isto tem algo que nos pode ajudar muito, porque nós, enquanto corpo, podemos nos verdadeiramente sanar. E Uhum. sanar aqui não significa o milagreiro de curar e de tocar, Sim, se calhar, coisas que são muito fortes e orgânicas e por aí fora, e portanto, não é aqui, não estamos aqui a falar de um lado milagreiro, mas pode-me sanar enquanto pessoa, porque pode-me ajudar a viver uma pacificação interior. E como? A partir de corpo. uhum. Deixa-me dar assim um exemplo rápido, não é? Quer dizer, há alguém que está muito nervoso e ela diz, vá, calma-te, isso depois passa. Bem, a É pessoa o ainda fica mais pior, nervosa. exato. Exatamente. Agora, se dissermos, olha, por exemplo, às vezes quase pôr as mãos nos ombros, o que é que se passa? Respira. Estou Aham. cá. Estás a viver, é forte, é intenso, vamos aceitar, mas respira. Ou seja, não é que vá, vou usar o verbo, apesar de eu não gostar, resolver a Claro, questão, e não resolve, exato. e não resolve, mas vai ajudar, por exemplo, a um serenar numa dimensão para depois podermos Claro, então falar o que é que se passa, o claro, que é que claro, claro, aconteceu. claro, claro. E isto para mim, na minha vida, ou seja, olhando para esta dimensão de corpo e de corporeidade, não é? E descobrir com a dança, com o movimento, que depois fui integrando a teologia, fui Exato. integrando a espiritualidade, ou seja, a espiritualidade não é uma coisa. Agora, porque às vezes também usamos quase estas caricaturas, não é? Com o Uhum. espiritual, agora vou ali para um cantinho, oh, Exato. cuidado, porque Ou a vocês também renúncia total da ou matéria, não é? renúncia total da Exato. Ou matéria. do corpo, Não, porque sim, nós somos sim, matéria. exato. Aliás, isso começámos a perceber mesmo das tradições espirituais, portanto, vou lendo outras tradições, porque também me interessa para perceber aqui os pontos. Nenhuma delas faz uma renúncia no sentido de isto não existe, porque é incoerente, porque está cá. Ou seja, hello, Claro, claro, claro. não me apresenta cá, quer dizer. Agora, o que me vai ajudar é aprender a serenar, não é? Eu vivo escravo agora da dimensão corporal, o meu impulso Claro, pois. de é que me pode fazer mal, né? Portanto, o impulso da fome, um impulso sexual, Sim, dos um vícios impulso em da geral. atividade, Sim, sim. do que for, não é? Por isso é que eu digo, e depois temos a nossa dimensão, saber lidar com a dimensão, ou conhecer a dimensão psicológica e depois intelectual, que é a razão que me vai Claro. ajudar, de algum modo, a integrar e a acalmar a realidade impulsiva, não é? Mas Uhum. pronto, isto para dizer que também coincidiu.
minha direção espiritual, fiz anos de psicoterapia, depois com as aulas de dança. Estas dimensões, curiosamente, em lados, diríamos, momentos separados, integravam-se. Claro. E percebi, de facto, nós somos corpo. Uau. E somos esta relação completa. E isso tem-me ajudado bastante, e até hoje, e portanto, mesmo o modo de acompanhar é muito observar, não é? Quer dizer, enfim, o meu professor de psicofisiologia, na altura da ergonomia, tem uma frase que me ficou, que é: a boca fala e o corpo conversa. Ai, que giro! É muito bonito, não é? Porque nós podemos Sem dizer dúvida. muitas coisas, mas enquanto corpo estamos a conversar outra, não é? E às vezes estamos atentos e temos que nos libertar de julgamento, porque são mecanismos inconscientes, não é? Não, acho que é preciso ter atenção a isto, não é? Não estamos em campos de julgamento, mas por exemplo, às vezes brinco e a pessoa está-me a falar e, por exemplo, não é? Cada vez que se diz a palavra mãe, fecha os olhos. Aqui é qualquer coisa. Em si não Claro. se percebe, mas Claro. é curioso, não é? Então Há não um é? padrão que é manifestado onde? Fisicamente. Claro, É claro. manifestado na sua dimensão física. E, portanto, que depois podemos perceber, há aqui qualquer coisa que depois podemos abrir a pergunta para o movimento, e se não dá a pergunta ao movimento, podemos ir para uma ação, ou seja, realizar, deixamos de falar, olha, vamos agora fazer aqui uma dinâmica mais de movimento. E é tão bonito ver esta conexão. E isto eu proponho, vivi, também vou fazendo uma outra pequena formação para aprender, para também ir integrando isto, mas percebi, nós de facto somos corpo. E portanto a minha vida acaba por integrar isto e já é natural em mim, não é? Portanto já é algo, já me sai também naturalmente, não é? Portanto que é este processo de aceitação, integração e de repente depois tem que viver. E isto espiritualmente, só para assim resumir, não é? Também me ajuda muito a viver o divino. Porquê? Porque também uma das coisas que na nossa tradição cristã católica tem que ver, dava-nos para outro podcast e outros, não é? Mas outra conversa. E é como, de facto, esta dissociação, no meu ponto de vista, levou a uma espiritualização, portanto, só o espiritual é que é importante, a oração, o rezar, mas que essa espiritualização levou um perigo, que foi aquilo que eu chamo do moralismo, da moralização. E, portanto, ou seja, a matéria, há aqui o nosso inconsciente, na nossa tradição ainda, que é a matéria má. Tem algo de mau, tem algo de... porque ou seja a nível da agressividade, ou seja a nível da pulsão sexual, e, portanto, isto causou muita fricção, não é? E hoje, quando eu olho, por exemplo, quando estudo, mesmo em termos bíblicos, quando estudo, mesmo em termos teológicos, a pensar, de facto, o Deus no qual eu acredito é um Deus encarnado. Portanto, é um Deus que olha para o ser humano como um todo e, antes de qualquer julgamento da pessoa, tenta perceber porque é que a pessoa fez aquela ação, de onde é que aquilo vem. Não é uma desculpabilização, mas, enfim, se há uma ação má, tem de haver uma responsabilização da ação. Mas eu estou a ir mais longe. Aqui não estou aqui a fazer investigação, um discurso não é? moral. Fazer a tal busca, não é? Exato. Para ajudar a pessoa a perceber de onde é que isto vem. Claro que está muito estudado, não é? Quer dizer, muitas pessoas que estão em prisão, movidas de violência, aquela violência de onde é que veio. Claro. E que se calhar, se fizéssemos mais de educação emocional e educação espiritual encarnada, é muitas vezes o que eu digo, de educação espiritual, portanto, no meu mundo, quando vou orientar retiro, trago corpo. Só assim um exemplo rápido, uma vez trouxe, era um retiro com muitas irmãs religiosas, e eu falo, por exemplo, da questão da menstruação. Ficam muito surpreendidas como é que um padre traz a menstruação a um retiro. Sim. Eu disse, pois, nós estamos habituados à água, vamos rezar para o etéreo, só que o problema, ou seja, a questão, podemos dizer, é, esta mulher e vive um ciclo menstrual mensal e às vezes, precisamente, que é muito complexo, esse mundo da menstruação é extremamente complexo, e eu tenho lido mais porque acompanho mulheres e, portanto, é uma coisa que gosto de saber, porque eu não vivo essa realidade. Claro. E, portanto, saber e tentar perceber é muito complexo.
E houve uma irmã que me veio dizer: obrigado, obrigado, obrigado. Eu sofro de endometriose e sofro de dores horríveis, e às vezes no quarto, claro, como não se fala, há tabu sobre vergonha sobre estes temas, elas acham as minhas irmãs acham que, olha, lá está a preguiçosa, lá está. Pois, 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 pois. pois. Ou seja, estamos aqui a falar de questões muito sérias e, portanto, trazer isto ao espiritual, trazer estes temas ao espiritual, é muito sério, porque, no fundo, quando falamos do espiritual, estamos a falar da pessoa. Claro, claro. E assim devia ser nas outras dimensões todas. Se eu estou a falar do físico, eu estou a falar da pessoa. Se eu estou a falar do psicológico, eu estou a falar da pessoa. Se eu estou a falar do relacional, do intelectual, do Claro, espiritual, estou a claro, falar da pessoa. claro. Não estou a falar. E claro que, se calhar, é isto. Eu tenho um foco de olhar, porque ainda bem temos diferentes modos de olhar, e há alturas que depois precisamos daquilo que eu, enfim, gosto de denominar a equipa terapêutica, ou seja, os diferentes focos para Uhum, podermos uhum. trabalhar em conjunto. Porque repara, eu não vou estudar a parte hormonal anatómica, porque haverá Claro, especialistas dessa área, não claro, é? Mas o especialista dessa área poderia conversar com especialista de outra área, porque ajuda a perceber outra realidade. Que, ok, então, pois, há aqui esta tensão, há esta vergonha, há o tabu que uhum, fica. uhum, uhum, Pronto, dou outro exemplo, não é? Portanto, eu quando estava no colégio, havia uma menina que ali na altura da puberdade, e claro, isso eu pedi para ser uma professora, não ser uhum, eu a abordar o tema, e depois, enfim, depois estas uhum. delicadezas, mas eu comecei a observar e via cada vez mais encurvada. Pois, e depois comentei, pois, se calhar, é o quê? Pois, é de coluna, tem um salto muito grande, e tal, Uhum. é o crescimento e tal. Vergonha. Do Tadinha, quê? pois. Teve, à altura da puberdade, tanto o crescimento dos seios, Uhum. e o que era? O inconsciente, o que é que estava a fazer? Estava a tapá-los. Claro. E tapa como? A encolher os ombros, Curvando-se, a se claro. fechar, curvando. Portanto, o que é que eu estou a dizer? Eu estou a tapar. Claro que isto vai ter efeitos onde? Cervical, dorsal, Claro, enfim. claro, 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 claro. Mas onde é que estava a questão? Na Claro, vergonha. claro. E por isso é que, quando olhamos para a pessoa, tentar ver o todo, e é isto que nos pode ajudar, como eu dizia há pouco, neste processo de sanação. Não é tanta cura, mas Uhum, ajudar uhum, a pessoa a estar o melhor possível. uhum. Enfim, já viste, eu tenho aqui Oh, toda uma resposta sim, Paulo. a dizer como é que eu integro isto ao nível E, espiritual, e não é? acho Portanto, extraordinário, acho mesmo extraordinário, é uma delícia ouvir-te e ao mesmo tempo uhum, dá muita esperança, sabes? Porque tu uhum, também, enquanto representante, digamos assim, não é, da Igreja, é uhum, extraordinário, ou seja, abre-me aqui uma série de perspectivas que é que uhum, lindo, uhum, que maravilhoso uhum, poder uhum, ver uhum, um padre que de facto consegue integrar estas dimensões todas e consegue olhar para o corpo como mensageiro, não é, do uhum, nosso inconsciente, de todas as dinâmicas internas que são muito emocionais, muito afetivas, que uhum, uhum, são uhum. existenciais e que, no fundo, vão tocar também naquilo que a Igreja está aqui a fazer, que é servir a comunidade, Uhum, servir as uhum, pessoas, uhum, não é? uhum, Portanto, uhum. também neste teu acompanhamento mais pessoal, não é? Como é que tu podes ajudar uma pessoa sem ser através de um lugar moralista ou sem ser através de um lugar intelectual Uhum, exclusivamente, uhum, uhum, não é? uhum. Mas poder abraçar a pessoa no seu todo, portanto, é algo muito mais Sim. inteiro, não é? E Uhum, fizeste-me uhum, recordar uhum, uma citação que eu gosto muito do Pierre de Richardin, que uhum. diz que nós não somos seres humanos a viver uma vida espiritual, mas somos seres espirituais a viver Espirituais, a ver. uma vida humana, não é? Então, esta encarnação que tu falas, sim. O Tiago Chardin foi paleontólogo, foi Pois. geólogo Uhum, e foi teólogo. uhum, Engraçado, não é? E é uhum, bem pensar que o pobre foi calado pela Igreja na altura, portanto, estamos a uhum. falar dos anos 50, portanto, é Claro, um sim, tempo. sim. Mas que, precisamente por ter vivido é o que ele chama a cristificação da matéria. Uhum, Cristificar a matéria. É tão bonito uhum, isto. Ou seja, que é olharmos para nós e uhum, percebermos.
facto, a dimensão profunda, espiritual, divina, que existe no ser humano, portanto, criado à imagem e Sim, semelhança de sim, sim, Deus. sim, sim. E isto para mim é muito, muito claro, ainda mais nos tempos de hoje, ainda bem que estamos a ter esta conversa também. Nós estamos a ver polarizações muito grandes a nível Sim. social. Uhum. Pronto, muitas tensões. E a meu ver, e sem querer ser reducionista, mas a meu ver, são mesmo questões de educação emocional, Uhum. afetiva. Sim, 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 sim. Fala-se muito da educação sexual, da educação para a sexualidade. Eu gostava que se falasse mais, porque integra também essa realidade, da educação para a afetividade, Sim, os sim. afetos. Tão Eu acho importante. que, ou seja, quando eu me começo a conhecer e a perceber na minha dimensão afetiva desde pequeno, não é? Permite-me ter cada vez mais mecanismos, ferramentas, modos para agir em vez de reagir. Claro, claro. E nós estamos hoje numa sociedade extremamente reativa. Uhum, Claro, com uhum, as redes sociais, maravilhosas uhum. num lado, portanto não Sim, sou nada sim. de minimizar, mas o que acontece é, como não há uma relação pessoal face a face, Uhum, porque quando nós estamos pessoalmente com outra pessoa, sabemos hoje em dia os neurónios espelho, portanto, uhum. se alguém começa a chorar, eu tenho uma tendência de me emocionar também, Claro, portanto, há aqui um claro. neurónio espelho a acontecer, não é? Agora, como temos ecrãs, mecanismos, ou seja, temos ecrãs, de repente há essa separação e vê-se que há muito, muito mais facilidade de dizer coisas de extrema violência. Sem dúvida, caramba. Não se Uhum, diria pessoalmente. E isto para voltar ao quê? Quanto mais há uma educação afetiva que vai incluir a dimensão, a realidade sexual, não é? Da dimensão física, da dimensão uhum, afetiva e da dimensão relacional, não é? Portanto, acho que haveria aqui muitos horizontes. uhum. E isto tem criado algumas tensões, tenho-me apercebido, porque depois às tantas nós enquanto seres humanos, enquanto corpo que somos seres de relação. Não é? Uhum, uhum, E quando eu aprendo, e se eu estou bem no sentido comigo, ou seja, sou capaz de escutar outra pessoa que até pode ter uma dimensão diferente, ou um modo de ver diferente do meu, de outra perspectiva, e vamos escutar, e não vou estar à defesa. É uhum, aquilo que eu digo, passar do debate para o diálogo, para a uhum. conversa. Claro, E a claro. sensação que me dá é que hoje em dia está toda a gente constantemente em debates, a Sim, defender sim, sim, sim. posições. Sem dúvida. Sim. Espera aí, mas e onde é que fica a parte da conversa? Uhum, Isso uhum, fica a parte da aprendizagem. Eu não tenho que estar uhum, constantemente a defender posições. uhum, uhum. Eu tenho, sim, se calhar há aqui algo que pode haver uma defesa de posição, porque me parece importante, mas isso não tem que invalidar. Ah, mas olha, de facto, o que a outra pessoa está a dizer abre-me aqui uma perspectiva. O Papa Francisco, na última encíclica, na Fratelli Tutti, fala mesmo disto, da verdade como um poliedro, Uhum. diferentes faces. Claro. E essas diferentes faces, quando se encontram num diálogo, e atenção, e estou a falar isto a nível político, mas também devo falar a nível académico, a Uhum, nível de escolas, de escolas de realidades, não é? uhum. Parece que cada um está a querer defender a sua coisa e às tantas não há a possibilidade de forma séria, ou seja, porque depois isso também é verdade, não é? Porque depois isso pode cair o perigo da superficialidade. Ah, então pronto, então não. Ou seja, tem que haver aqui uma seriedade, uma investigação, não é qualquer pessoa lê um livrinho e de repente Claro. já é especialista de qualquer coisa. Não, porque implica muito trabalho pessoal. Mas esse trabalho pessoal, que é reduzido ao intelectual, eu sou especialista de uma coisa e essa coisa é a verdade. Não. É só Uhum, uma coisa. Calma. uhum. Agora, se eu me permito um trabalho mais abrangente, por isso eu gosto muito da imagem de corpo, não é? Numa das dimensões, mas sabendo que existem outras e permitindo essa possibilidade, então pode haver aqui pontos. Passamos mais do que uma competição para uma colaboração. Claro, claro, Volto a claro, dizer, com uma profundidade, com seriedade. Isto não vale qualquer coisa, porque claro. ó, estávamos a falar nisto, ou seja, no mundo do acompanhamento, não é? O mundo do Uhum. acompanhamento, quando vem uma pessoa falar connosco, a coisa é muito séria. Então não Eu tenho é? que ter Claro que consciência sim. do meu limite de dizer isto eu já não posso acompanhar mais. Uhum, uhum. Não é agora porque li um livro qualquer que me torne.
isto também está a acontecer, ou seja, Pois. e é preciso, por isso é que eu digo, acho que é preciso muita seriedade existencial, humana, física, a todos os níveis, para podermos dar este passo de facto de colaboração. E parece-me que isto é uma coisa que para mim é mesmo fundamental. Sem dúvida, Paula. Aí trouxeste várias coisas a ver se consigo pegar numa só, porque são tantas as que trouxeste. Mas há uma, sem dúvida, e que também é muito foco do meu interesse, que é até que ponto é que nós comunicamos a partir de um lugar mental ou a partir de um lugar do coração, não é? E, portanto, os debates vão muito para o nosso intelecto, para a nossa mente, para as nossas opiniões, e na verdade eu vejo que mudamos pouco, porque cada um mantém-se sempre muito rígido na sua própria opinião. Portanto, às vezes há discussões mentais que não nos levam a lado nenhum, digamos assim, não é? Quando, pelo contrário, nós comunicamos com a parte afetiva e emocional, aí tocamos os corações uns dos outros, não é? Portanto, aí não estamos tanto em defesa, mas podemos ter essa abertura com curiosidade, com vontade de saber, de conhecer a mim própria ou o outro, não é? Portanto, é aqui que se dá o espaço da sanação, não é? Como tu dizes há pouco. E portanto, quando nós estamos, sabes que eu acho que a psicoterapia corporal eu pelo menos vejo assim, não sei se os meus colegas veem, portanto, falando por mim, eu vejo a psicoterapia corporal muito espiritual. Porque é uma psicoterapia que lá está, pelo menos pela forma como eu trabalho, nós trabalhamos as emoções e o corpo, aquilo que o corpo nos diz no momento, e o corpo revela muita coisa, não é? Nós não falamos sobre, porque isso é mental, não é? Nós também podemos fazer isso, ou seja, há espaço para tudo, mas essencialmente aquilo que caracteriza a psicoterapia corporal tem muito a ver com estar com o aqui e agora naquilo que surge e podermos trazer um elemento que eu acho que é fundamental e daí eu levar também para o espiritual, que é o amor. Como é que eu posso trazer amor a esta pessoa o suficiente para ela se sentir segura, para se revelar, para se descobrir, não é? Ou seja, portanto, é algo não esotérico, lá está, porque às vezes as pessoas também confundem o espiritual com o esotérico, não tem nada a ver, mas entramos numa dimensão que vai para além de nós próprios, não é? E há essa conexão profunda com outro ser humano que eu acredito que é aí que há espaço para uma mudança, não é? Para algo muito bonito, como eu acredito que tu também tenhas Não, nos teus sim, acompanhamentos, não é? falaste do amor, não é? Em expressão muito usada, às vezes perigosamente gasta, perigosamente Sim, superficializada, sim, não é? sim. E às vezes até se confunde amor com paixões, e onde é que vem Sim, sim. amor, se pode Uhum, ser mecanismos de repetição e de sobrevivência, uhum. enfim, porque amar implica uma grande liberdade. Sem dúvida. E, portanto, quando queremos dar este passo de amor, não é? Também o próprio São João, numa carta, diz Deus é amor. O que é que isto Uhum, significa, não é? uhum, Ou seja, porque depois confunde-se, que Deus é bonzinho, ou então se temos que ser bonzinhos, temos que ser. E não, não uhum. é o ser bonzinho, é ser bom. Sim, sim. E nesta dimensão de amor, e não é por acaso que também nós, ou seja, amar a Deus sobre todas as coisas e amar o próximo como a si mesmo, e eu brinco Uhum. e digo como a si mesmo amar o Exato. próximo, faço assim que é a inversão, Sim. muda muita Então coisa, não é? não é? Portanto, o modo como eu Sim, me relaciono também o modo como eu me relaciono com o outro também tem muitas vezes a ver com o modo como claro, é que me relaciono comigo. claro. Daí, E às vezes não desculpa é tão claro interromper-te, quanto isso. ser importante o tal trabalho individual, não é? Claro, Individual, não é? claro. Portanto, porque vai haver este modo de, por exemplo, eu, Paulo, conheço, tenho mais uma tendência para se há uma situação de conflito, de me calar, de me Uhum, retrair, já uhum, sei, não é? Portanto, então, uhum, se calhar, como é que, calma, o que é que quando eu tenho a dizer, para dizer, isto para dar aqui um exemplo uhum, concreto, mas é isto como, assim mesmo, amar o próximo. E amar a Deus sobre todas as coisas. Isto é muito bonito para mim, quando às vezes, amar a Deus porque Deus é cioso.
Não, se calhar porque, à medida que eu vou percebendo este Deus que me quer em crescimento e quer-me participante da sua vida, Deus quer que eu participe de quem Ele é. Ou seja, isto é uma implicação mesmo muito séria de que me leva a um crescimento. E quando esse crescimento, o que ele é? É misericórdia compassiva. Então, como é que eu olho com compaixão para outra pessoa? Porque depois é preciso também perceber, então, mas então compaixão com outra pessoa, então olha, a pessoa então pode fazer tudo. Não tem nada a ver. Amar a outra pessoa também significa saber pôr limites. Claro. Por isso é que a educação, Claro. o amor, aqui digo muitas vezes, não é? Um pai e uma mãe não são amigos, são pai e mãe, que implica Claro. amizade. Mas Claro. vai implicar também ajudar a pôr limites Claro. de forma saudável, porque há formas não saudáveis de pôr limites, não é? Mas fazer o quê? Quando Deus também nos desafia, ou seja, eu amo-te, não significa que amo o mal que tu fazes. São Claro. coisas diferentes. Diferentes. Uma coisa é o comportamento, outra coisa é a pessoa, Outra não é? coisa é a pessoa, Claro. não é? E, portanto, e muitas vezes o que acaba por acontecer, esse comportamento tem necessariamente um caminho de responsabilização conforme ele seja ou não. Mas o que é que aqui este amar a Deus sobre todas as coisas significa que só Ele é que é absoluto, tudo o resto é relacionado, está em relação. Claro. Só Ele é que é absoluto, portanto, e o resto é relativo. E vamos ver, não entrar aqui no relativismo, mas pensar, não é? Quer dizer, se eu absolutizo uma pessoa, então estou a dizer que essa pessoa é acabada. E Exato. quando acontece alguma coisa que eu não gosto, Claro. então dá-se uma reação. Exato. Não, se eu abro a perspectiva que a pessoa também está em caminho que não é absoluta, então se acontece algo que a pessoa, ou seja, que pode fazer que eu não achei, olha, não estava à espera daquilo, não estava, dizer aqui também um outro exemplo, que é nos casamentos, eu digo às pessoas, às vezes nos casamentos, quando se vai nos casamentos, que é, olha, vou-vos convidar a fazer outro voto, que é, vou fazer o voto de nunca dizer um ao outro, eu já te conheço na totalidade. Ficam sem olhar para mim. Nem Pois, nós a nós próprios. É isso, claro, é isso. Porque no fundo, que é, há um perceber que, de facto, nem a outra pessoa, nem eu sou absolutos, Deus sim, ajuda-me, de facto, a fazer em caminho em conjunto. E este amor de fazer caminho em conjunto. E, sobretudo, repara, o início da paixão é muito bonito, porque a tendência é a pessoa encontrar semelhanças. Gostamos da mesma música. Gostamos de Sim, ir. claro. Enfim, a música do Rui Veloso que dá que pensar. Não podemos amar uma pessoa que não ouve a mesma canção. Sim. Enfim, se calhar até podemos amar, mas isto para dizer o quê? Que o princípio da paixão. Mas o interessante do amor é quando de repente eu amo a pessoa como ela é, para lá até dos gostos. Claro, de repente não há gosto nenhum semelhante, não há caminho Claro. de encontro, não é? Sim, sim, Mas o que eu sim, quero sim. dizer é o amor começa a surgir quando surgem também as diferenças, Claro, claro. as perspectivas de. E isto é que é muito interessante, portanto, só que é um caminho a dois. Claro, claro. Porque à medida que eu também me vou. Se isto me está a provocar uma reação, onde é que isto me está a tocar? Exatamente, O que se exatamente. passa? Para depois poder dialogar e amarmos-nos, e por isso é que pode haver amor entre duas pessoas no sentido de intimidade, amor de amizade, amor de pai, mãe, filhos, filhos, pai, mãe, não é? Portanto, há diferentes tipos de amor, que significa que Sem este dúvida. amor quer que a outra pessoa seja. Exato. E E para quer que mim a outra essa pessoa seja plenamente. é tão giro, que isso é a base para mim do acompanhamento e da psicoterapia, sabes? É esse amor, o que implica profundo respeito, aceitação, não julgamento, não é? De que a pessoa seja, não é? Trouxeste Claro, essa expressão tão bonita, que a claro. pessoa seja. Rogers, aquele psicólogo americano que, enfim, deu asa aqui a grandes revoluções na área da psicologia. Questões muito mesmo. Opa, ele traz esta analogia com a natureza, não é? Que é cada um de nós é uma flor, é como se fosse uma flor ou uma planta. Então, o que é que nós precisamos para a nossa planta desabrochar no seu potencial? Não é alterar as pétalas da planta, não é? Mas é sim nutri-la com o que ela mais precisa. E o que nós mais precisamos enquanto seres humanos
Tem muito a ver com estas necessidades emocionais, não é? De aceitação, de Sim, reconhecimento, de valorização. mas isto é interessante, Rosana, porque às vezes, ao falar destas coisas, parece que, e sobretudo para quem nos ouve, parece que entramos em campos poéticos, muito bonitos e Sim. tal. Agora vamos ao concreto e Oh, vamos ao vamos lá. físico. Não, porquê? Não Porque às é? vezes ajuda a Claro. abrir, que é, cada vez mais há estudos, e sobretudo ao nível do trauma, que sabemos Uhum. que é o afeto, o acolhimento, Exato. o amor da Exatamente. relação mãe-filho, Uhum. mãe-filha, não é? Estas relações de pele, toque de pele, o que é que estão a Exato. dar Cheiro. informação? Exatamente. De segurança, de cuidado, Claro. ou, caso não haja, não é? De sobrevivência a partir Exato. de um outro lugar de Exato. não afeto. Isto, Exato. inevitavelmente, sabemos hoje levar a dissociação. Portanto, em Sim, sobrevivência, sim. dissociações, Sim, os traumas de leva a desenvolvimento. questões, todos os Claro. traumas de desenvolvimento. Então percebemos que quando nós estamos a falar desta dimensão afetiva, de um lugar inicial, não é? Precisamos isto está estudado, portanto, ao nível neurológico, ao Claro. nível afetivo, neurológico, Uhum. o facto de haver um abraço, um afeto, um carinho, uma relação, isso está a ajudar a pessoa na sua totalidade. Sem dúvida, claro. Quando é bebê, não tem a sua dimensão intelectual, não lhe adianta dizer, olha, Claro. querido, tens que amar os outros. O bebê está noutra. Tem um Exato. espelho todo, ou seja, o seu mundo é a figura de quem está a abraçar, Claro, não é? claro. E que tem um conhecimento muito físico. Deixa-me dar aqui um exemplo Sim, pessoal que a minha mãe sim. contava e que eu acho delicioso. Fico muitas vezes a pensar nisto, não é? Enfim, depois também questões pessoais, e aí já não vem para aqui, mas que é, o meu pai, quando eu nasci, enfim, na altura era diferente, ele ainda estava no serviço militar, na tropa. Uhum. Só como era casado, fizeram um destacamento, eu sou de Portimão, mas ele estava em Faro. Então tinha autorização para ir e vir todos os dias a casa, porque como era casado, já não precisava, não tinha Uhum. autorização para não ficar no quartel. E agora não me recordo, mas talvez tinha 3 meses. A minha mãe estava lá em casa, estava com a minha avó Constança, com muitas saudades dela. Hum. Tenho muitas saudades dela. Partiu no dia dos meus votos, a minha avó Constança. Uau. E Uhum. temos Muito assim uma ligação simbólico. também espiritual. É. E a minha mãe diz que, bem, houve um dia, tu choravas, 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 choravas. E eu, claro, preocupado, o que é que será? Mas eu já lhe dei de comer, do bem, tem a fralda mudada. E a minha avó, olha as horas. Minha mãe olhou. Nesse dia o meu pai não pôde ir. Não é a hora que o Zé Ah, Manuel chega? É. Qual é a onde é que primeira ele coisa que ele está? faz? Pois. Dá-te um beijo e pega-me ao colo. Uau. Pois. Pegava-me ao colo. Pega-me ao colo. A minha mãe pegou-me ao colo, calei-me imediatamente. Pois. Claro. Tu querias era mimo. E, pois, mas isto para Claro, e pensar, faz não todo o é? sentido. Ou Sim. seja, como é que o bebê, portanto, dando este exemplo pessoal, não é? Portanto, o bebê tem uma memória física, uma memória. Claro. Todos nós temos uma memória física Sim, 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 corporal, sim, não sim, é? sim, sim. Pronto. Mas que começa onde? Olha, por isso falávamos logo no início da conversa, a pele e ela viria, não é? Portanto, a pele como lugar de afeto, Sim, não é? sim, sim. Portanto, a pele, o segurar, o haver há esta memória. Uhum, uhum. Olha, e então faço um apontamento com o que dizia. Repara, a minha avó, analfabeta em termos de escritura, mas com uma sabedoria, disse logo, pega-lhe ao colo. Claro, claro, claro. É a hora que Lá o Daniel está, a chega, sabedoria emocional, não é? Afetiva. isso, isso. Ou seja, Claro. e parece-me que quando nós pensamos no ser humano, isto para dizer o quê? Que estávamos a falar no amor, Sim, sim, quando sim, sim, sim. ou seja, isto é tudo bonito, poético, mas isto manifesta-se fisicamente, ou seja, no concreto, mais do que Uhum, fisicamente, no concreto, no modo como nós nos relacionamos uns com os outros, uhum. no modo como estamos enquanto pessoas. Sem E nós dúvida, precisamos disto. sem dúvida. E algo e que nos ajuda, no fundo, a um crescimento enquanto pessoas. Claro que depois pode haver essa falha. E o interessante, parece-me, da psicoterapia corporal e até mesmo do acompanhamento ao nível Uhum. espiritual, as coisas vão se complementando, Sem não é? dúvida. E é olhar qual é a carência que está ali a surgir. Exato,
Qual exato. é o sentimento? Qual é a ferida? Ou seja, enfim, fala-se muito da criança interior, mas sim, Sim, da sim. manifestação de algo que ficou ali por crescer, por desenvolver. Uhum. Vamos trabalhar isto. Sem E isto é que dúvida. acaba de ser, ou seja, que abre o amor, no sentido de, porque o amor exige maturidade. Fogo, então não. Amor, o amor ou seja, por isso quando se diz Deus é amor, e esta Uhum. capacidade de amar, não é? Esta Uhum. possibilidade de amar, exige maturidade. Exige Uhum. porque o amor vai saber estar, saber sair, saber falar, saber calar. Uhum. Ou seja, Uhum. mesmo que eu me apeteça muito, mas se calhar vai ajudar aquela pessoa, não vai ajudar. Então, olha, Uhum. vou ter que me retirar. Uhum. Vou ter que me, Uhum. porque o amor não é, porque às vezes, por exemplo, e mais uma vez em termos de educação, o amor em exagero, ou seja, o amor em exagero, neste caso, não era isso que eu queria Sim, dizer, que é a presença em exagero da ausência sim, ou em exagero de presença claro. pode danificar, de facto, este Pois crescimento. pode. E não é amor. A hiperproteção não é amor, por Exato, exemplo. exatamente. Ou, Voltando a. eu quero que seja muito adulto e então sai. A saída também não é amor. Ou Claro, seja, o claro, amor é o que é que eu, e se eu estou bem comigo próprio, portanto, se a claro. criança e o adolescente em mim está no seu lugar, digamos assim, Uhum, quando olho para aquela pessoa, percebo uhum. o que é que lhe faz falta. Porque muitas vezes, mesmo até no mundo espiritual, não é? Dizer, há pessoas que podem estar a dizer ou a viver a mesma coisa, E mas terem. conhecendo o todo, Exato. a esta pessoa vou dizer vá Uma coisa. dormir, a esta pessoa vou dizer vá correr, Exato, por vai fazer exemplo. desporto, exatamente. Vá fazer Exatamente, exatamente, Portanto, exatamente. e aparentemente a situação é a mesma, mas Exato, num contexto total, sem há dúvida. algo que depende. Olha, Paulo, Sim. isso leva-me à próxima pergunta, também fazendo aqui uma ponte com o que tu dizias anteriormente, da necessidade de seriedade neste trabalho que nós fazemos, não é? Eu como Uhum. psicoterapeuta, tu como padre que também acompanha pessoas, ou seja, até que ponto é curioso, porque o teu, ou seja, por um lado é a necessidade que nós temos de trabalharmos em nós próprios o Uhum. bastante, o suficiente para conseguirmos olhar para outros seres humanos e ver a Uhum. individualidade de cada um e não projetar a nossa história de forma a o que esta pessoa precisa é de ir dormir e esta também, esta também, esta também, não é? Portanto, termos essa flexibilidade interna exige que consigamos usar a nossa própria história, mas a favor do processo do Uhum. outro, não é? Portanto, toda a riqueza que nós temos. Isto é assim uma Uhum. questão. A outra, que é, quer eu, quer tu, vimos de passados muito diferentes, diversificados, digamos assim, não é? Ou seja, a tua entrada, pelo que eu sei, a tua entrada na ordem dos jesuítas não foi um desejo que tu tinhas de pequenino, não Uhum. foi Uhum. nem sequer Uhum. fruto de uma família muito Uhum. Uhum. católica praticante, não é? Portanto, tu foste Uhum. tendo Uhum. caminhos de vida que depois Uhum. até passaste por comissário de bordo, não é? Durante Uhum. uns anitos, portanto é Uhum. uma coisa gira Uhum. que tu até costumas dizer que apenas mudaste de companhia. Companhia, da companhia aérea para a companhia de Jesus. Exatamente, pronto, mas estás sempre aí na companhia. Sim, Mas sim. enfim, até que ponto é que tu consideras que toda a tua experiência passada, que não tem nada a ver com o âmbito religioso, tal como a minha, que, enfim, eu comecei, imagina, pelo mundo do cinema, depois, quando fui para a Itália, dei aulas na universidade e nas Forças Armadas, e foi quando eu comecei o meu processo de psicoterapia que me apaixonei e achei, sabes, este mundo tão delicioso, tão interessante, que fui fazendo Uhum. terapias Uhum. várias Uhum. e cursos e fui fazendo imensa coisa ainda antes de alguma vez pensar vir a ser psicoterapeuta. Portanto, foi uma Uhum. coisa que eu Uhum. Uhum. descobri bastante mais tarde, digamos, não foi aos 20 nem Uhum. aos Uhum. 30. Mas até que ponto é que tu consideras que esta riqueza de termos tido experiências completamente diferentes da nossa profissão atual, digamos assim, pode Uhum. Uhum. trazer algo de benéfico para aquilo que nós fazemos hoje, porque no fundo aquilo que nós fazemos tem muito a ver com o coração, não é? Tem muito a Uhum. ver com a Uhum. dimensão humana, não é uma questão técnica.
Ou seja, nós, até mesmo na área da psicoterapia, não sei, também na tua área, que é, nós podemos tirar cursos e aprender muitas coisas, mas depois não termos qualidade humana, digamos, ou maturidade, melhor dizendo, maturidade humana para acompanhar outro ser humano, não é? E, portanto, juntando aqui estas duas coisas, que é a maturidade com a necessidade de seriedade em acompanhar outras pessoas, até que ponto é que tu achas que a riqueza da diversidade do nosso passado nos enriquece para o que nós fazemos hoje? De uma das coisas que nós também somos história. Sim, sim. Ou seja, somos uma tradição. Às vezes pode haver aqui um perigo que também vejo, não é? De uma coisa é saber viver o presente e outra coisa é limitar-me ao presente. Claro. E nós também somos história. E somos na história individual e a história coletiva. Não é a mesma coisa eu, enfim, ter crescido, crescido em Portimão do que ter nascido, crescido noutro sítio qualquer. E com as relações familiares, relações de professores, de educadores, de amigos, por aí fora. Pronto, também nós somos essa história. E acho que me parece importante, não é? Quando nós... Eu gosto muito do verbo integrar, não é? Portanto, quando eu olho para esta história e integro, então pode haver aqui uma percepção muito mais abrangente, que é: eu participo de uma realidade que é muito mais abrangente do que eu. E dessa realidade mais abrangente, eu vivi parte dela. Porque vivi. Claro. Nós temos a nossa história, portanto... E pode haver similitudes, não é? Portanto, o trauma que eu possa, ou os traumas que eu possa ter vivido, as alegrias que eu vivi, as relações que eu vivi, as viagens que fiz, ou as aprendizagens que fiz, se forem bem integradas, abrem uma perspectiva de que quando eu escuto outra pessoa, é isso, o sentido da visão interna é muito mais abrangente. Agora, como dizes bem, que é preciso este trabalho interior para que todas essas experiências, Pois, claro. todas essas experiências não sejam também absolutizadas. São uma experiência, eu tenho que dizer, ou seja, a minha experiência não é a experiência enquanto mundo, é a experiência minha, mas é uma experiência enquanto todo. E, portanto, quando eu integro isso, isso depois vai-me ajudar a perceber, ok, outras pessoas podem ter, eu sei o que é o sofrimento, eu vivi-o. Claro. E, portanto, posso ter empatia, compaixão quando alguém me fala de sofrimento, mesmo que não seja o mesmo tipo de sofrimento. Pode haver sofrimento, mas pronto. Claro. Agora, a minha história e a nossa história vai nos ajudar a viver o melhor possível, também depois no modo como apresentamos. Ainda há dias, aliás, nestes dias aqui estávamos a conversar, enfim, a propósito da transparência, ser transparente, ser transparente com quem nos acompanha. Eu tenho dificuldade com esta expressão de transparência. Já dei o exemplo uma vez também, mas que voltei. Por exemplo, o facto de ser comissário de bordo, não é? Dá com segurança, relações, mas há uma coisa que eu digo. Uma vez que estávamos a fazer um voo, o comandante chamou-nos individualmente ao cockpit, percebi, ou seja, e de facto havia um problema que poderia, enfim... Menor, para estares aqui hoje é porque não foi grave. Pois, exatamente, portanto, não aconteceu. Mas basicamente o vidro do comandante estava rachado de uma ponta à outra. Estávamos em voo. Agora, o que é que acontece? Nós temos este briefing para estarmos preparados para, caso haja uma descida de emergência ou qualquer coisa, já saber como. Mas, obviamente, a transparência, tu não podes dizer tudo. Nós somos transparentes. Pois, claro, claro. Há também um lado oculto nosso, e às vezes também é bom cada pessoa ter o seu conhecimento, não é? Muitas vezes no acompanhamento, e mais uma vez do exemplo físico, precisamente pela experiência, não é? Tu não podes dizer tudo, porque ninguém tem as vísceras de fora. Isso acontece, morre. Claro. E só vai mostrá-las se
que há uma situação muito séria, pontual, que tem de mostrá-las. Isto para dizer o quê? De facto, a história, quando a gente percebe, ou seja, de falhas, das quedas, mesmo eu a acompanhar, tive situações de bolas, não devia ter feito isto, falhei e Claro, tal. isso somos Portanto, é uma humanos, sim, aprendizagem. claro. Sim, sim, mas isto para dizer o quê? Sim, É o sim. processo de aprendizagem para um crescimento, para perceber, olha, já sei, Paulo, já sabes quando tu estás demasiado cansado, a tua tendência vem para aqui. Sabes onde é que isto vem, etc. Portanto, já sabes, olha, cuidado, estás a escutar esta pessoa e estás num nível de cansaço. Pois. Portanto, isto para dizer o quê? Quando vivemos esta nossa dimensão de conhecimento histórico, o nosso modo de estar e ser, quando aceitamos a história, não a negamos, isso é outra coisa, não é? Mas é uma tendência de. E eu percebo, pode ser reação, pode ser demasiado bruto, violento, e não se quer, nem se quer ver essa parte da nossa vida. Mas que tem que haver o respeito para chegar lá, mas quando tudo isso acaba por ser integrado, é o que é. Olha, fiz o que fiz, foi o que foi, dá-me um lugar de humildade, de perceber esta é a minha realidade, é a minha vida, falhei, aqui está, entramos no campo do perdão, não é? Eu acho que o amor implica muitas vezes este perdão, e o perdão, não só o perdão próprio, às vezes perdoarmos a nós próprios, que eu acho que às vezes é muito mais difícil do que até perdoar outra pessoa, Sem dúvida. para poder dar passos de perdoar a outra pessoa. Isto é, porque o perdão em si também é muito complexo, não é? Pronto, já perdoou, isto tem que se lhe diga. Claro. É quase como com o luto. O perdão é, pode ter-me a dizer, em algumas dimensões é como um luto, não é? Porque Tem vai-se que ser fazendo um vivido, caminho, não é? Não é, não basta ser vivido. intelectual, lá Mas, está. mas para dizer, quando nós integramos a nossa história, podemos. A minha vida hoje torna-se mais rica, para usar a expressão da tua pergunta, porque há uma história, inevitavelmente, e há uma história aceite. Sim, Há sim, uma sim, sim, história sim. integrada. Significa que está completamente. Não, calma, quer dizer, se calhar, quando chegar a outra fase da minha vida, alguma coisa, ia bem, olha ali, olha, mas que é este trabalho constante de perceber que quanto mais aceitação, mais o rico. Daí a pessoa anciã, ser sábia, porque tem toda a experiência Claro, claro. de. Claro, eu até costumo dizer na brincadeira que nos nossos casos, Paulo, eu acho que quanto mais velhos nós formos, mais credibilidade temos, de certa maneira, porque de facto é um Também, tipo de claro, profissão que exige essa vê, maturidade, não vê, é? voltando ao exemplo que dei há pouco, a atitude da minha mãe e a atitude da minha avó. Exato, exato, A exato, minha exato. mãe está-se a passar alguma coisa, porque é que está a chorar tanto e tal. Minha avó, uma mulher que teve fabulosa, 11 filhos, mas enfim, antes de Ana morreram 8, portanto também tem Puxa, uma mulher muito, muito interessante. E visto que olhou, pega-lhe ao colo. claro, Também não, claro. portanto, Tal não sabedoria estava humana, preocupada, ou seja, não estava em pânico, não é? claro, E, portanto, a sabedoria, não é, vai-nos tirar de lugares do desconhecimento. claro. Isso é que eu gosto. Ou seja, a vida, a nossa história, nós vamos passando do desconhecido para o conhecido. Cá para uma linguagem mais psicológica, passamos do inconsciente Para o para o consciente, consciente. sem E quanto dúvida, mais consciência trazemos, mais luz podemos trazer à realidade sombria de outra pessoa, ajudá-la a fazer caminho. sem dúvida, Muito. sem dúvida. Olha, Paulo, tenho assim mais duas perguntinhas para ti. Uma Uhum, delas de foro talvez mais pessoal, e portanto respondes na medida em que tiveres à vontade para isso, como é óbvio, que uhum, é, tu próprio disseste há pouco que numa fase da tua vida recorreste à psicoterapia. uhum. Então, de que forma é que foi importante para ti? De que forma é que te ajudou? O que é que, pela tua experiência pessoal, não é? Enquanto estando do lado de lá, Uhum, uhum. que impacto é que teve na tua vida esse percurso que fizeste? Um impacto de grande crescimento, de grande Uhum, vida. Primeiro é importante aqui dizer uma coisa, que é, quando eu fiz psicoterapia, quando comecei a fazer psicoterapia, uhum, eu já era jesuíta, até já uhum. estava a estudar teologia, Ok. estava em Madrid, e uma das coisas que me apercebi, enfim, por questões pessoais, é porque é que a oração não muda. Ok. Eu rezava, tinha direção espiritual, mas a sorte é que na altura tive, a sorte, também já partiu, até muito cedo. Tinha Hum, um diretor espiritual, um jesuíta psiquiatra.
e que nunca me fez psicoterapia, fez-me sempre direção espiritual. Que giro. E houve uma altura que eu disse-lhe, há aqui qualquer coisa que está a haver aqui um bloqueio que eu não estou a perceber. Uhum. Porque mesmo que esteja espiritualmente, há aqui algo muito forte. E o que é que te parece, se calhar, dar passos de psicoterapia? Porque acho que... E ele, ok, então olha, vamos rezar isso, no sentido, e depois ele confirmou-se, e eu tenho a pessoa para ti. É muito interessante, me ajudou bastante, e curiosamente depois percebi. Ou seja, tinha aqui toda a questão do bullying atravessada, que Pois, nunca tinha trabalhado, não é? Pois é aquela coisa que tu achas que eu, pelo menos, que é isto, o espiritual, tudo bem, mas não estava bem. Portanto, por exemplo, eu entrava em pânico em situações de conflito. pois, Por exemplo, havia pessoas que só de si me aterrorizavam e a pessoa nunca tinha feito nada. uhum, Para dar um exemplo, não é? De uhum, repente, depois percebemos, não é? Portanto, com o trabalho de 2 anos de psicoterapêuticos, e depois, entretanto, fiz mais outros, que achei. E depois havia outra coisa, que é, eu estava a perceber que tinha este dom de acompanhar e de escutar, e disse, mas a questão é, eu às vezes estou a escutar pessoas e isto ativa-me, pois, não ativa-me aqui coisas que é muito estranho. Pronto. Por isso é que é muito sério, é preciso fazer um pois, trabalho interior. claro, Depois, às tantas, sobretudo, que é isto, tu não podes dar resposta a outra pessoa como se fosse para ti. claro, Que às vezes exato, é o perigo. claro, Estás a ver? Não, porque isso é perigoso. claro, claro. Estás Tu a não te estás desviar a a curar a pessoa, ti. Estás claro. a desviar completamente a pessoa, não é? Portanto, e daí, só que depois esta coisa da transferência, não é? Os mecanismos de transferência, então, por Uhum, isso tem que haver uma grande aprendizagem, dizer, uhum, calma, uma coisa é as minhas feridas, outra coisa é a ferida de outra pessoa. claro, E, claro, portanto, tem que haver uma grande noção disso. Portanto, e quando comecei esse processo psicoterapêutico, surgiu todas as dores do bullying, surgiu que isto manifestava-se ao nível intelectual, curiosamente, pois, depois apercebi-me. Por exemplo, achava que tinha más notas, uhum. mas eu não conseguia estudar. E agora hoje percebo, não é? Porque havia um Hum, cansaço emocional e depois mental, pois, e percebi, não é? E portanto havia bloqueios. Por exemplo, quando me agrediam lá na escola, não é? Aquela coisa que é tu não vais ser nada, não és ninguém. E portanto essas coisas iam ficando e incorporando. uhum, E quando começa a libertar, até intelectualmente, abre-se quase como uma capacidade de pensamento, por isso estamos todos ligados. Por isso a psicoterapia ajudou-me. Tu há pouco disseste, não é? Ui, abre aqui muita coisa. Pois é verdade. Abre aqui muita coisa. Começa a haver também sanação, que é um uhum, equilíbrio. Depois senti necessidade e tive mais 4 anos uhum, de acompanhamento psicoterapêutico, precisamente por isto, ou seja, para lidar com as situações, para o acompanhamento. Porque depois outra coisa também importante dizer que é, o terapeuta já é uma figura acabada. pois. Não, É um ser continuamos a humano ser inacabados, é um inacabado, ser humano exato. inacabado, continuamos a ser. Eu, quando digo terapeuta, ou quem acompanha, etc. Sim, Não. sim, sim, sim. E, portanto, me parece importante, não é? Daí a importância da supervisão, ou Sem seja, dúvida. pode haver uma Sim, necessidade psicoterapêutica da pessoa, mesmo sendo sim. terapêutica. Há um livro muito giro, que é, não me recordo o nome da autora, que é Talvez devesses falar com alguém, Ah, sim. que é o... Ela Sim, tem um não me nome, recordo o nome. tem um G no Pronto, meio, mas sim, é fantástico esse sim, livro, fantástico. pronto. Tu Que sabes ela que é esse livro, terapeuta. aqui só modéstia à parte, fui eu que convenci o editor, que é o editor dos meus Que livros da CELP, bom! a traduzir esse livro. É Que bom, que bom, fantástico. que bom. É fantástico, porque é uma terapeuta, uma Sim, psicoterapeuta tal, sim, que sim, percebe que precisa de ajuda. sim. Pronto, e o modo como vai desenvolvendo isso. Mas para dizer que, de facto, nós que ajudamos também, mas também depois podemos precisar de supervisão, ou seja, passa-se Sem esta situação, dúvida. olha o que é a experiência das pessoas, do grupo, de mais velhos, que podem ajudar. Atenção, também salientando uma coisa que me parece fundamental. Nestes casos, mantém-se sempre a confidencialidade. Ai, claro, claro, claro. Sim, não, é Claro. para dar segurança, Sim, porque sim, acho que é uma sim, coisa sim, que é. sim. E para nós, então, Sim, sim. temos a confissão e temos o acompanhamento, são realidades Claro, diferentes, mas que a confidencialidade, e eu prezo muito isso. Mas para dizer o sem quê? Portanto, dúvida. este tempo todo, ao nível mais terapêutico, o que é que acontece é que hum, ajuda, no fundo, a este processo de sanação e a uma compreensão da pessoa, neste caso da minha pessoa, com uma maior abrangência, ou seja, com uma maior visão, que depois também me ajudou na oração. Exato.
também me ajudou a rezar de uma forma nova, renovada, Claro. de uma forma mais serena, mais tranquila. Portanto, Que também bom! dou muitas vezes o exemplo, não é? Se na dimensão física, brinco, não é? As pessoas, se eu na dimensão física, se eu parto a perna, não ponho a rezar o terço para a perna ser curada, vou ao ortopedista. Vou ao ortopedista, espero, não é? Quer dizer, Exato. Que giro. agora vou rezar para aprender a viver bem este algo novo que eu estou a viver na existência, que é se calhar estar mais parado, Em e no contacto caso com a terapêutico, se dor. calhar em contacto com dor, e que no caso terapêutico às vezes é, de repente, está-me aqui a surgir coisas que me vai provocar mais irritação, mais apatia, porque estou a digerir algo novo que está a surgir, Uhum, então tenho que aprender também que no hoje isto está claro. a provocar isto, portanto, e por isso as coisas complementam-se nesse sentido. Que bom, que bom, que bom ouvir-te, Paulo. Fogo, que bom, que maravilha. Olha, Paulo, para terminar, este podcast é ouvido por profissionais da área da psicoterapia, não é? Este podcast está inserido Uhum, numa uhum, das iniciativas da Associação Portuguesa de Psicoterapia uhum, Corporal. uhum, uhum, Mas não só, não é? A nossa intenção é dar a conhecer de facto os benefícios da uhum, psicoterapia e talvez em específico, enfim, da psicoterapia corporal, mas da psicoterapia em geral. E uhum, também uhum, sensibilizar, no fundo, a comunidade em geral para a importância de receber, de recorrer a um profissional, caso necessite, não uhum, é? Como foi o teu caso agora uhum, neste uhum, exemplo uhum, que tu uhum. deste. Então, como última pergunta, que é assim muito genérica, mas há alguma mensagem que tu consideres importante transmitir e que não tenha sido abordada aqui na nossa conversa? Quer dizer, várias, imagino que várias, não é? Mas assim, Várias, dentro sim, desta sim, área, sim. sei lá, da psicoterapia ou do pedir ajuda ou da. Uh, primeiro, o pedir ajuda não é um ato de falhar, mas um ato de coragem. Uhum, Ou seja, pedir ajuda significa que eu reconheço que não sou completo, reconheço que sou inacabado, reconheço que estou em caminho e algo está desajustado, algo está a falhar, há uma dor excessiva, uma dor de alma excessiva, há algo, ou um repetir. Então, preciso pedir ajuda. E vamos ver, o pedir ajuda pode ser uma boa conversa com um amigo ou sem uma amiga, dúvida. mas, ou seja, pode-se perceber, se calhar é preciso um acompanhamento mais sério, mais profundo. Uhum, Mas uhum. eu na minha vida consegui sempre tal. Ok, mas se calhar a idade, o fator biológico, o fator, a dimensão biológica, outras dimensões, portanto, também dão dar de si, portanto, mais cansaço, Claro, portanto, vamos crescendo. É preciso, eu acho que é preciso saber pedir ajuda. E pedir ajuda, e porque isto, por exemplo, as pessoas que acompanham também pessoas, às vezes com dificuldade financeira, que é, porque eu acho que é importante abordar pois, este tema, que sem dúvida. infelizmente o Serviço Nacional de Saúde, ou pelo menos ainda não tem muita consciência na Sim. dimensão interior da pessoa, e Uhum, portanto este acompanhamento muitas vezes não é, vai ser uma consulta e já está. Não, é preciso claro. muito tempo. E de facto é um investimento financeiro Uhum, ainda. E é a pessoa que não deixe, ou seja, se precisa de ajuda, há mecanismos, até facilitadores sociais, que possam ajudar uhum. as pessoas com dificuldade financeira. Ou Sim, sim. seja, e porquê? Porque, ou seja, o que quer dizer é, porque muitas vezes, se a pessoa, mesmo com dificuldade financeira, consegue ter essa ajuda, o que é que acontece? Poderá recuperar-se e até vai ter efeitos na possibilidade de financeiramente conseguir Claro, um caminho melhor, claro. por exemplo. Mas pronto, isto para dizer que também acho que é um ponto importante de abordar, que Sem são às vezes dúvida. questões muito delicadas, há muita vergonha sobre este tema, a questão Ainda, financeira, sim. ainda, e portanto, na medida do possível também aos profissionais que possam ter, nem que seja uma pessoa que possam ajudar, chamemos-la socialmente, que com... Não é deixar de pagar, porque eu acho que é importante Sim. haver. A troca, não é? Vamos ver, o meu caso é diferente, É eu faço diferente, claro, acompanhamento, não. claro. Só que eu quero tocar neste ponto, porque quando se fala muitas vezes em psicoterapia, isto é muito caro, eu não consigo. Pois, E tende a ver a coragem da pessoa poder falar ou procurar um caminho social, mas também da parte dos terapeutas haver esta dimensão de humanização nos tempos que correm, de poder, não é passarem a pro bono tudo,
mas, por Claro. exemplo, a facilitar esta pessoa poder no seu processo de diálogo. Enfim, porquê? Porque é também um ponto de amor, é um ponto de Sem humanização quando dúvida, estou a sem falar dúvida, disto. sem dúvida. Pronto, e portanto é algo que é, por um lado, não se deixe pedir ajuda e por outro também que não se deixe de ajudar. Ou seja, Claro, temos exatamente. Claro. outros polos de... Agora, que eu acho que é preciso também mostrar aqui ao nível político, em politizar, não é isso, mas ao nível político, ou seja, Sim, de quem sim. olha para a sociedade no seu todo, que esta questão da saúde mental não é uma questão social, Claro, não é claro. uma questão só para um grupinho de pessoas, não, é mais abrangente, desde a infância à idade adulta e até à situação da terceira idade, em alguns casos, e que é preciso ter esta visão mais abrangente como todo. Sim. Sem dúvida. Aliás, essa também é uma das missões da nossa associação, no fundo, é contribuir para o enquadramento legal da psicoterapia, para a o reconhecimento da psicoterapia enquanto profissão, para que depois haja, lá está, a tal visão diferente e um reconhecimento que faça com que a psicoterapia possa fazer parte, quem sabe, de um Sistema Nacional de Saúde, quem sabe com protocolos, enfim, de vários tipos, não é? Sim, Para sim, podermos, sim, sim. para a comunidade poder ter um acesso mais facilitado, sem dúvida, super importante. Oh, Paulo, olha, foi um prazer, como sempre, estar É um contigo, prazer também. sempre, Sim, sempre. sim. Agradeço-te imenso a tua generosidade, o teu tempo, a tua luz, o teu amor, Obrigado. tudo aquilo que tu trazes em cada entrevista que Obrigado. dás, na verdade, mas pronto, nesta em especial é assim com muito, muito carinho que eu tive aqui contigo, foi mesmo muito bom. Obrigada de coração, Bom, Paulo. e obrigado a ti pelo convite e que venham boas conversas com outras pessoas Exatamente, e com sim. esta oportunidade nos descobrimos na complexidade de ser humano que se ama. É isso. Obrigada. Beijinhos. Tchau, 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 Adeus. tchau. Beijinhos.